Boa tarde, sejam bem-vindos à Biblioteca Pública da Horta. Temos hoje connosco um painel de grande qualidade, de grande valor. Portanto, vamos à atividade, intitula-se Visita a Comunidades Históricas, o Corvo, 1937 e Horta, 1810. Antes, porém, eu vou dizer alguma coisa sobre a biografia dos nossos convidados. A professora doutora Norberta Amorim é professora catedrática aposentada da Universidade do Minho e atualmente é coordenadora do Grupo de Populações e Saúde do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, CITSEM, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi pioneira da demografia histórica em Portugal, com um trabalho manual sobre comportamentos demográficos do Antigo Regime de uma paróquia transmontana, Remordãos e a sua população nos séculos XVII e XVIII. Estudo demográfico, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1963. Com o avanço das tecnologias da informação, é hoje coordenadora científica do Repositório Genealógico Nacional, sediado na Universidade do Minho, uma base de dados central com a ambição de integrar toda a informação paroquial organizada e abrir à diáspora. O trabalho desenvolvido sobre as ilhas do Pico, Faial e Corvo e alguns dados pontuais sobre outras ilhas açorianas integram já essa informação. Em cerca de uma centena de publicações, foi aprofundando comportamentos demográficos rurais e urbanos do século XVI ao século XX, com antologia específica. Foi abrindo caminho a uma nova história social com base na demografia histórica, que se reflete na série sobre as famílias de cada uma das freguesias do Pico, dos finais do século XIX, publicação esta iniciada em 2004. Connosco, a senhora professora Norberta Amorim. Entretanto, passo a seguir ao Dr. João Antero Gonçalves Ferreira. É licenciado em História e Ciências Sociais pela Universidade do Minho e mestre em História das Populações pela mesma universidade. Professor de História do Ensino Secundário, investigador do CITSEM, Grupo de História das Populações, é diretor da Sociedade Martins de Sarmento, em Guimarães, e vice-presidente da Associação de Demografia Histórica Ibérica. Atualmente é diretor da Casa de Sarmento, uma unidade diferenciada da Universidade do Minho. Tem desenvolvido investigação na área da história das populações, baseando-se na reconstituição do percurso de vida dos indivíduos, em encadeamento genealógico a partir dos registros paroquiais e de outras fontes nominativas, particularmente na região de Guimarães. Publicou vários trabalhos sobre metodologias de exploração e cruzamento de fontes nominativas e história da família. Passo agora a apresentar o engenheiro Filipe Salgado. Concluiu o mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação pela Universidade do Minho, em 2016. Colaborou de 2013 a 2017, de 13 a 17, com o Grupo de História das Populações, no desenvolvimento da plataforma Repositório Genealógico Nacional, tendo realizado a sua dissertação sobre a problemática da integração e consolidação das bases de dados genealógicas deste grupo. É programador informático na Casa de Sarmento, Centro de Estudos do Património, desde abril de 2018, entidade que acolhe presentemente o Repositório Genealógico Nacional e é também investigador do Grupo Populações e Saúde do CITSEM. E vou, desde já, passar a palavra à senhora professora Norberta Amorim. Muito obrigada. Muito boa tarde ou boa noite, não sei. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Numa sexta-feira muito animada na cidade, não é? E queria agradecer ao Sr. Diretor a oportunidade de estar aqui neste momento e
toda a maneira de dar-lhes parabéns pelas suas iniciativas de desenvolvimento, de atração das pessoas para a cultura nesta terra. Portanto, é uma coisa que eu levo sempre, é o seu interesse e o seu empenho, às vezes nem sempre correspondido, digamos, desta valorizar culturalmente este espaço. Estamos aqui, somos um grupo, somos talvez a cabeça desse grupo que trabalha nesta área. Portanto, trabalha sobre reconstituição de comunidades históricas com fontes básicas, que são os registros paroquiais, batizados, casamentos e óbitos. Eu tenho um longo historial no assunto, porque, como disse o senhor diretor, comecei em 69 a trabalhar sobre registros paroquiais. Em 71 apresentei a minha tese de licenciatura na Universidade do Porto, com o primeiro trabalho em Portugal sobre reconstituição de comunidades históricas. Portanto, o primeiro trabalho em que tivemos uma perspectiva de como é que viviam as pessoas no século XVIII e XIX, XVIII só na altura, XVII e XVIII, foi esse primeiro trabalho, manual e tal. Isso tudo foi um longo percurso que passou por o estudo de comunidades rurais, passou para urbanas, nessa altura o Guimarães. Portanto, Guimarães é um trabalho já, um trabalho muito pesado, muito difícil, porque se tratava de 10 comunidades reconstituídas e cruzadas entre si, e um primeiro estudo de demografia urbana, precisamente do período desde o século XVI a início do século XIX. Tudo isso é passado, neste momento é o futuro, é o que já referiu aqui o Sr. Diretor, o Repositório Genealógico Nacional. Portanto, esse é o nosso projeto de fundo, e o que nós pretendemos é ir avançando, o que é muito difícil, mas termos uma perspectiva mais global do nosso país. Eu faço o esforço que posso. Tenho trabalhado ultimamente sobre o Alentejo, porque realmente o Alentejo é um contraste muito grande com o Norte. Nós trabalhamos, fundamentalmente, como é natural, como eu fui docente da Universidade do Minho, e os meus alunos de mestrado em História das Populações, que o Dr. Antero é um deles, não é? Nós trabalhamos sobre, naturalmente, aquela área do Norte. Portanto, temos zona de Faf, propriamente o concelho de Faf já está reconstituído, Guimarães está em parte, e agora o Dr. Antero está a avançar, e uma outra aluna minha está a trabalhar sobre Caminha, já está praticamente reconstituído o concelho de Caminha. Viana do Castelo, o Dr. Antero tem um grupo interessante, que é um grupo, podes dizer o que é que tem depois? Sim. Assim. É um grupo de alunos da Universidade Sénior de Viana do Castelo que faz um trabalho com a professora Aurora Rego, uma outra nossa colega, de levantamento das fontes paroquiais das duas paróquias de Viana do Castelo, Monserrate e Santa Maria Maior, e estão a fazer a constituição sistemática desse património. É um grupo muito empenhado, que são pessoas, a maior parte delas, quer dizer, com percursos muito distintos, desde um piloto da Marinha até antigos professores, mas que estão muito empenhados neste trabalho à volta da genealogia, e que não nos dão descanso, está o seu empenho, exatamente. E depois Torre de Moncorvo também, isso com a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, que colocou pessoas às expensas da Câmara para fazer a reconstituição do Conselho. Portanto, há respostas interessantes, mas isto é tudo pouco no oceano que é o nosso país. Neste momento, portanto, estamos assim no continente, e aqui nos Açores, como é que estamos?
O que temos uma base de dados Pico e Faial, portanto Pico e Faial está praticamente reconstituído, faltavam os Flamengos, mas agora já temos Flamengos reconstituídos, tivemos o CITSEM, que é o Centro de Investigação referido o senhor diretor a que pertencemos, colocou uma pessoa a trabalhar, um investigador a trabalhar em tempo inteiro sobre os Flamengos e portanto já está. O corvo já está, como vamos ver. As flores também já tenho, fiz recentemente um trabalho também com o Filipe sobre o comportamento de algumas comunidades das flores. Portanto, as lajes já estão reconstituídas e é ponta delegada das flores também. E outras comunidades temos no arquivo, não é no arquivo, é no Museu das Flores. O diretor do Museu das Flores colocou o pessoal lá a trabalhar sobre, que eles também no inverno não têm muito que fazer, isso é verdade, não é nas flores. Pode ser em voz alta. Porque não aparece praticamente ninguém, como é lógico, no museu, não é? De forma que as pessoas estão a trabalhar, quer dizer, naturalmente com a conivência e o empenho da própria Direção Regional da Cultura, estão a trabalhar precisamente sobre a reconstituição do Concelho de Santa Cruz. Eu, neste momento, estou a trabalhar com uma empenhadíssima para trabalhar sobre... já temos também, já temos em São Jorge, a maior freguesia rural de São Jorge, que é a Ribeira Seca, já está. Portanto, já tínhamos o século XIX, eu agora completei desde o século XVII, e temos agora eu estou a trabalhar sobre a terceira, a Praia da Vitória, comunidades da Praia da Vitória. Para quê? Para poder fazer um trabalho mais breve possível sobre comparação. Seria assim, um título seria assim: Nascer nos Açores no século XVIII, trajetórias de vida comparadas. Então tenciono comparar a freguesia de Pedro Miguel, no Faial, a freguesia de Santa Luzia, no Pico, Ribeira Seca em São Jorge e, possivelmente, eu estou a estudar agora, uma comunidade que se chama Vila Nova, não, como é que se chama? Da Praia da Vitória. É Vila Nova, da Praia da Vitória. Portanto, para quê? Para poder ver como é que as pessoas realmente, o que é que aconteceu no século XVIII. Que aconteceu muita coisa no século XVIII, aqui. Portanto, foram crises muito grandes, uma crise fermentária muito grande, não havia que comer. Houve epidemias, uma epidemia gravosa, muito gravosa, em que morreu muita gente, e foi na altura que foram para o Brasil, às expensas da coroa, muita gente. Portanto, é realmente fascinante ver, mas é fascinante ver também as diferenças que existiam entre ilhas próximas, vizinhas, e completamente diferentes. Portanto, são desafios muito grandes em termos de análise demográfica. Só que isto é uma gota no oceano, quer dizer, nós temos um país extremamente diversificado, do norte ao sul, e, portanto, o repositório genealógico tenta dar uma resposta a esse milagre que é ser português num pequeno país, tão pequeno país, e conseguiu tanta coisa. E só se conseguiu porque a demografia o permitiu. E nós não sabemos nada, por exemplo, do século XVI não sabemos nada, ou sabemos muito pouco, de que gente é que conseguiu, enfim, ir por esse mundo fora, se instalar e criar uma nação como o Brasil ou outra coisa qualquer. Portanto, nós temos muito que investir e é necessário investir desde o século II, desde que há fontes, precisamos é de fontes, naturalmente. E, portanto, o repositório genealógico é esse caminho. Mas depois permite, como eu disse, a análise demográfica. Mas permite muito mais coisas, que é situar no espaço essa gente. E é o que vamos ver hoje aqui.
é o cruzamento de fontes. Portanto, vamos falar do repositório genealógico e vamos falar do cruzamento de fontes. Mas quem vai falar nisso é o Filipe e o Antero. Bem, então, em primeiro lugar, falámos aqui da Casa de Sarmento. O repositório genealógico tem sede então na Casa de Sarmento. O que é a Casa de Sarmento? É uma unidade diferenciada da Universidade do Minho. O conceito de unidade, eu vou até para facilitar chamar de unidade cultural na Universidade do Minho, é uma unidade que tem como objetivo facilitar a transmissão do conhecimento científico para a comunidade, ou seja, ligar a universidade à comunidade. É esse o nosso papel. O facto de ser uma unidade diferenciada tem só a ver com a autonomia e com o facto de ser uma entidade que não é só da universidade, mas em que a universidade tem dois parceiros, a Câmara Municipal de Guimarães e a Sociedade de Martins Sarmento. A nossa sede é neste edifício, que é o edifício onde faleceu Martins Sarmento e que era a sua propriedade, no centro de Guimarães. O nosso trabalho, como já deu para entender, esta é a nossa página da internet. O nosso trabalho é fundamentalmente um trabalho de digitalização de fontes, de disponibilização de fontes para as pessoas que querem consultar essa informação, nomeadamente fontes iconográficas, revistas, jornais, etc. Mas também apoiamos investigadores que estão a trabalhar sobre diversas áreas, nesta área do património da história local, e somos a sede do Repositório Genealógico Nacional, que tem uma infraestrutura desenvolvida pelo Filipe para depois todas estas pessoas que estão a trabalhar no país, como a professora já falou, seja aqui nos Açores, seja em Viana, seja em Guimarães, seja em Faro, seja onde for, possam trabalhar ao mesmo tempo nas mesmas bases de dados. Como a professora acabou de falar há pouco, nós trabalhamos acima de tudo com o cruzamento de fontes e é isso que nós vamos hoje aqui explicar-vos. Porque a infraestrutura do repositório, com os dados cruzados dos nascimentos, casamentos e óbitos, no fundo com a genealogia dos indivíduos e permitimos acompanhar a vida dos indivíduos, permite-nos, através do seu nome e da indicação da sua filiação, por exemplo, cruzar com outro tipo de fontes. E, basicamente, nós neste trabalho vamos usar dois tipos de fontes. Uma são os róis confessados. Os róis confessados são listas feitas pelos párocos na altura da Quaresma para verificar se as pessoas se confessavam, se comungavam, ou seja, se cumpriam os preceitos da Quaresma. Mas era uma lista que era feita casa por casa, rua por rua. O que quer dizer que, para todos os efeitos, para nós funciona como um recenseamento, um verdadeiro recenseamento. Portanto, temos a lista de todos os habitantes. Em alguns casos não temos os menores de 7 anos, mas em regra vamos assumir que temos todos os habitantes de uma determinada comunidade inseridos no seu contexto familiar, portanto, e até com outras pessoas que não pertencem à família, como os criados ou residentes nesse agregado, e como vos disse, de uma forma serial, casa por casa, rua por rua. Uma outra fonte muito interessante que nós utilizamos para o caso daqui são as fontes fiscais. No caso do FAIOL nós vamos utilizar uma lista da 10ª. No caso do Corvo vamos falar de uma matriz predial, mas o objetivo é mais ou menos o mesmo. É uma fonte fiscal que nos descreve as casas, as propriedades e o rendimento dessas propriedades. E no fundo, como a propriedade tem um titular, tem um nome, nós conseguimos associá-lo à família através das outras fontes e conseguimos fazer um mapa. De alguma forma, como a professora estava a dizer, passamos do indivíduo que identificamos, de uma família que identificamos, situá-lo num espaço em particular, por saber que este indivíduo, numa determinada altura, viveu numa determinada casa, numa determinada rua. Não é? E daí também conseguimos perceber em que condições é que ele vivia, com quem é que ele vivia, com quem convivia de algum modo. A partir do cruzamento destas fontes, temos uma base de dados muito mais rica. Se a base de dados paroquial nos permite identificar os indivíduos, ou seja, parentesco, o rol de confessados permite-nos, por exemplo, situar a pessoa numa família, ligar com outras pessoas que estão no agregado familiar e que vivem com eles, os títulos que as pessoas têm, a profissão, que às vezes também não está nas outras fontes. E no caso das fontes fiscais, permite-nos naturalmente ver se as pessoas são ou não são proprietárias, saber também a sua profissão, qual o valor da propriedade que têm e, no fundo,
através daqui, constituir um indicador de rendimento. Quer dizer, deste conjunto de dados, nós conseguimos perceber se as famílias são mais ricas, são mais pobres, têm propriedades, não têm propriedades, um pouco a característica do ambiente em que vivem. Com base neste tipo de trabalho, vamos apresentar-vos então, em primeiro lugar, esta Visita ao Corvo em 1937, que de algum modo é o título da última obra que a professora Norberta escreveu. Portanto, o Corvo, como estão a ver, foi um desafio para mim. Primeiro foi a construção da base de dados genealógica e não foi fácil porque havia lacunas, mas enfim, conseguimos ultrapassar e portanto fiz uma base desde que há informação, século XVII até ao presente. Portanto, acompanhei todos os percursos até ao presente. Depois fiz trabalho de campo, que era um trabalho de campo interessante, porque para levantar as matrizes prediais eu ia lá quando ia o funcionário do arquivo, do registro predial, porque ele só ia lá uma semana por mês, era assim, de forma que eu tinha que combinar quando é que eu ia, e, portanto, mas ele estava lá até à meia-noite, porque era um indivíduo excepcional, e eu estava com ele até à meia-noite a levantar aquela informação toda, para levantar todos os bocadinhos, porque aquilo é tudo bocadinhos de terra muito pequeninos, e eu levantei aquilo tudo para cruzar com o proprietário, que proprietário é que tinha aquelas terras, e portanto nós tem uma base de dados com o nome do proprietário e todas as terras que possui. E depois cruzei com o rol de confessados do mesmo período, 1937. Portanto, isso permitiu, primeiro temos a base de dados do Corvo, a base de dados genealógica, qualquer pessoa pode saber a sua genealogia, evidente. E, portanto, eu fiz um trabalho que está ali fora, se quiserem ver, um trabalho de análise demográfica, de reprodução social e tudo. Mas depois tem esta curiosidade, que depois me ajudou o Filipe, que foi, havia um mapa do Corvo, e eu fui ver, tinha um velhote que era extraordinário, um informante extraordinário. Ele tinha uma memória que eu não sei como, ele sabia. Eu falava desta pessoa, o que é que me diz sobre ela? Ela morreu, foi em janeiro, eu não sei se foi no dia 2, se foi no dia 3, mas foi no ano que dizia isso. Era uma coisa fantástica. E, portanto, eu, com todas as casas, eu identifiquei quem é que vivia naquela casa, e isso dá um trabalho extraordinário, e nós podemos agora saber inserir, podemos saber tudo naquele xadrez, como agora o Filipe vai mostrar, como é que se chega, como é que se pode ver, não é? Cada casa, quem é que vivia naquela casa, e enriquecer o nosso conhecimento. Portanto, estão a ver aqui as casas, porque as casas do Corvo são todas, é a única, digamos, aldeia dos Açores, é tudo enxaquetado umas nas outras, por causa dos piratas, da defesa e de ter mais espaço para as culturas. Portanto, aquilo é tudo ligado. Então, aqui tínhamos um mapa que nos foi fornecido pelos serviços lá do Corvo, do Museu do Corvo, do Ecomuseu do Corvo. Depois a gente pode clicar, vamos ver ali, clicamos e dá-nos a descrição da casa, quem é que vive lá, tudo. Naquele momento, 1 de janeiro de 1937, quem é que vivia naquela casa, como era o ambiente familiar, que propriedades é que aquela gente tinha, fica tudo lá, está tudo lá escrito. Podemos ver um exemplo, o Filipe mostra. Portanto, a cada casa está associada a uma família, portanto, e com um clique em cima da família conseguimos ver que propriedades tinha esta família, qual era a constituição, as propriedades que tinha.
Portanto, isto é a informação que está também no livro que a professora Leonor Vera tem lá fora, que se pode consultar. E daqui conseguimos ligar também à genealogia das pessoas, pelo menos do chefe da casa. Temos aqui a Maria da Luz Pimentel. Conseguimos vir para a página que mostra as genealogias. Portanto, a partir dali a gente pode ver qual é a genealogia até às gerações possíveis. Não é? Portanto, aqui temos 9 gerações para a Maria Luz Pimentel. Desde o 4 até... Portanto, Mas isto que temos para o Corvo, temos para o Pico e temos para o Faial. Também. No fundo, para cada família, de cada casa, conseguimos ver toda a propriedade que aquela pessoa tinha ou que aquela família tinha em 1987 e perceber quem é que morava naquela casa, quem eram as pessoas que moravam e a partir dali ver a genealogia de todas aquelas famílias. E os livros que eu fiz sobre o Pico têm todos isso, todos têm, não para 1937, mas para 1883. Todos têm. Mas não tem o mapa da freguesia, esse do Pico. Este avanço é que nós, no Pico, tem um mapa, algumas têm um mapa, pode-se ver no mapa, mas aqui é interativo, quer dizer, é um avanço extraordinário porque as pessoas é interativo e o outro não, é um mapa, não é? E agora o avanço é isso. Passando aqui morava a família 19, aqui morava a família 118, aqui a família 124, quer dizer, passando sobre o mapa, e aqui temos a casa que corresponde a uma determinada, que pertencia a uma determinada família. E podemos abrir e ver o conteúdo deste. Claro que esta tecnologia nós estamos a utilizá-la pela primeira vez no Corvo. A nossa ideia agora é ir generalizando a nos outros sítios, não é? Onde possamos fazer isso. É uma questão só de aplicar a metodologia nos outros sítios. Nas freguesias do Pico já foram estudados. Claro que é um trabalho de minúcia. Primeiro o investigador tem que fazer um trabalho de minúcia. E depois é que pode... Mas aqueles trabalhos que eu fiz sobre o Pico já é possível fazer de imediato, não é? E também o Antero fez sobre Guimarães, não é? A mesma coisa. Portanto, podemos falar agora da horta. Da horta, não é? Portanto, no caso da horta, vamos situar 100 anos antes, portanto, em 1810. E esta imagem não é de 1810, mas é uma imagem muito próxima, se calhar é de 1926 e mostra-nos já uma horta que não corresponde naturalmente ao que existe nos dias de hoje. E que vai-nos servir de algum modo para nós apresentarmos o processo. Neste caso, como ainda estamos numa fase inicial, vocês vão poder acompanhar no fundo o que é o nosso raciocínio e o processo que nós seguimos até chegar ao ponto que viram para o Corvo. O mapa do qual partimos é este mapa que vocês naturalmente devem conhecer, de 1804, quando as fortificações do Faial. Para nós é um mapa fabuloso. Se tivéssemos uma coisa como esta, temos, por exemplo, um mapa semelhante a este para o século XVI em Guimarães. É uma fonte para nós extraordinária pelo seguinte. Reparem que neste mapa, em particular, nós temos a localização de todo o edificado. Portanto, se repararem aqui, estas linhas ou estes contornos cor-de-rosa que aparecem são as áreas que estão construídas. Quer dizer, não temos naturalmente o desenho das casas, mas sabemos onde é que havia casas e onde é que não havia casas por esta representação, entendem? E, portanto, a partir daí, como nós temos uma fonte, que já falámos, seja a lista da 10ª, seja o rol de confessados, que nos diz quantas casas existiam e quantas existiam em cada rua, o nosso trabalho seguinte é desenhá-las naquele espaço. E é esse o trabalho que nós fomos fazer. Um outro aspecto, é curioso, vou-vos confessar um sentimento que eu e Filipe partilhamos. Eu é a segunda vez que venho à horta, mas quando vim a primeira vez eu já conhecia, porque ao trabalhar com o mapa, nós já sabíamos o nome das ruas todas, graças
à sua estimável, inestimável colaboração. Mas já sabemos o nome das ruas antigas todas e a que é que correspondiam agora na atualidade. Conseguimos localizar todos os espaços e tanto ele como eu, quando chegámos aqui, já conhecemos, ele chegou aqui e já sabia, oh, isto aqui é isto, aquilo outro, porque nós já identificamos. E este mapa é extraordinário também por outra razão, é que tem uma lista dos edifícios públicos. Alguns deles já não existem e portanto, nós conseguimos localizar esses edifícios e representar esses edifícios também aqui no mapa. Quando trabalhamos com uma imagem como esta, a primeira coisa que vamos fazer com estas características para o trabalho que vamos fazer é um trabalho de georreferenciação. E o Filipe vai-vos explicar mais ou menos como é que esse processo se faz. Ora bem, nós, partindo então de um mapa antigo e tentando sobrepor ao mapa atual, nós identificamos o conjunto de pontos que sabemos a que é que correspondem no mapa antigo ao mapa atual e posicionámo-lo exatamente onde é suposto que ele apareça. Como podem ver, este é um mapa que já está georreferenciado, portanto, com a ferramenta de georreferenciação, a própria orientação do mapa mudou um bocadinho, ajustou-se para sobrepor ao mapa atual que temos por base, e agora permite-nos fazer uma coisa muito engraçada, que é ter uma perspectiva atual e antiga aqui do mapa da cidade da Horta, portanto conseguimos ver como era e como é, portanto, que alterações é que houve ao longo do tempo aqui na cidade. E identifica-se facilmente até as principais vias ou as principais ruas que se mantêm, embora com outra denominação, mas vocês conseguem perceber onde é que elas estão e a que é que elas correspondem naquele outro mapa. E, portanto, aqui temos uma representação do mapa, esta é uma versão atual, sobre a qual trabalhamos, então partimos também para uma construção da cidade conforme o que fomos encontrando no mapa antigo. Nós começamos primeiro por desenhar aqueles edifícios-chave que nos permitem situar na cidade, primeiro fazer a georreferenciação e agora situar no espaço que queremos representar. Portanto, pusermos o rato em cima, ele vai dizer o que é que cada edifício representa. E depois fazemos o exercício de, conforme as fontes, tentar desenhar as restantes casas que conhecemos nas ruas. Portanto, podemos fazer uma base. E aqui já conseguimos saber mais ou menos onde é que as casas estão e podemos ter uma perspectiva em vários ângulos de como era a cidade na altura. Isto a partir daqui agora, pegando nas fontes, podemos ter uma representação de alguns indicadores que o Presidente inteiro vai explicar agora melhor a seguir. Portanto, no fundo, aliás, esta é uma nova corrente na história, de alguma forma, que habitualmente damos o nome de humanidades digitais, que no fundo corresponde a isto. Estas ferramentas, como a professora tem vindo a demonstrar ao longo do tempo, com aquela dimensão da genealogia que vimos, mas estas aqui também, permitem que, quando nós estamos a explicar uma coisa, conseguimos representá-la quase como se ela estivesse à nossa frente. Conseguimos mostrar às pessoas alguma coisa. O que nós antigamente mostraríamos, por exemplo, num parágrafo ou numa tabela, nós hoje conseguimos ir mais longe. Fazemos o parágrafo, naturalmente, a explicação, a tabela, mas conseguimos mostrar uma coisa que as pessoas sentem de uma maneira mais palpável. Então, que trabalho foi este que nós fizemos aqui? A fonte da 10ª, que é muito curiosa, o que é que nos dizia? Dizia-nos, por exemplo, que, aliás, tem aqui numa das... Posso até usar para vocês verem. Por exemplo, aqui diz que a Rua de São Francisco, principiando no canto de Dona Joana, pela esquerda, andando para o sul.
Portanto, nós só temos de procurar a Rua de São Francisco, sabemos onde é, procuramos o canto Dona Joana, sabemos onde é que é o canto Dona Joana e sabemos que vamos andar agora para a esquerda, para o sul. E, portanto, vamos na lista e diz que tem, por exemplo, 30 casas. E nós vamos então a seguir tentar representar essas casas no espaço que temos daquela rua. No caso, por exemplo, de Guimarães, onde nós já fizemos esse trabalho, é muito fácil, porque se vocês conhecerem o Centro Histórico de Guimarães, as ruas do século XVI ou XVII são praticamente iguais, a área das casas é praticamente igual à que temos nos dias de hoje. Aqui não, porque houve terremotos, houve uma série de cataclismos que destruíram e obrigaram a reformular completamente todos os edifícios. E, portanto, do nosso lado aqui há uma reconstrução de algum modo virtual. Portanto, o que vocês vão ver pode não corresponder exatamente ao que esta casa seria, mas é o que nós imaginamos, a nossa reconstrução. Mas nós não imaginamos sem ter os pés assentes na terra. Como é que nós fizemos? Portanto, cada casa tem um valor na décima. Uma casa valia 5.000, outra casa valia 10.000, outra casa valia 100.000, por aí adiante, não é? E depois, as casas podiam ser ou palhoças, ou térreas, ou ter, por exemplo, um alto, 2 altos ou 3 altos. E, portanto, em função do valor da casa e também da sua volumetria em altura, nós fomos representando uma área da casa e tendo em conta, naturalmente, o espaço que tínhamos da rua. E assim fomos conseguindo representar as casas neste espaço. E passamos para isto que vocês podem ver aqui. Portanto, temos agora já traçados os volumes das casas. Eu posso aproximar algumas ruas já para vocês verem, mas vou-vos dar algumas indicações sobre as características. Portanto, tudo o que está... Estes grandes edifícios, como o Filipe já disse, são os edifícios antigos. Por exemplo, aqui a Igreja Matriz, que hoje já não existe, o Convento de São João, também já não existe, o Convento da Glória, por exemplo, aqui a Ermida do Livramento, ou aqui a Boa Viagem, a Alfândega, e aqui o Convento de São Francisco. Mas depois, tudo isto são as casas que estão numeradas, como vocês viram no Corvo. Todas as casas que estão a cinzento são casas que têm mais do que um andar. Portanto, podem ter 1, 2 ou 3 andares, mas depois na altura vocês vão perceber isso. As casas que estão desenhadas a laranja não são casas, são granéis. Portanto, são especificamente edifícios ligados ao armazenamento e ao comércio. As casas que estão a azul são as casas térreas. E algumas casas que aparecem aqui, como ali ou ali naquele sítio, a amarelo são as palhoças, portanto, casas mais pequeninas que eram cobertas de colmo, como sabem, não é? Isto já nos dá um panorama da distribuição da riqueza e do tipo de construção na cidade da Horta. Peço desculpa, não é na cidade, só na freguesia da Matriz. Permitam-me que nós vamos falar. Mas só estamos a falar da freguesia da Matriz, que foi a fonte que nós trabalhamos. E vocês veem que nesta linha desta rua de São Francisco, do Colégio, a Rua de Baixo, ou aqui a Rua da Misericórdia, estão as casas mais importantes neste caso da cidade da Horta. Quando nos aproximamos deste lado aqui, começam a aparecer casas mais pobres, junto do atual Porto, não é? O Cais, não é? Estão aqui as casas mais pobres e mais pequeninas, aqui o Beco do Saco, por exemplo. E depois, o mesmo nestas travessas, que nos vão levar para zonas quase já periféricas, com casas muito mais baixas e que vão neste sentido que estão aqui a ver acompanhando estas travessas. Algumas destas casas, com maior dimensão que aqui aparecem, são propriedades rurais. São casas que têm associadas ou campos, quintas, atafonas, portanto, são propriedades com alguma dimensão e com algum valor, mas que são propriedades rurais. Mais uma vez, como é que nós chegamos a esta situação? Reparem, naquele mapa que vos mostrávamos há pouco, deixem-me ver se eu encontro. Estão a ver que, por exemplo, aqui é o Colégio dos Jesuítas, não é? Neste sítio. Aqui, onde está o arquivo, nem sequer rua existia, eram campos. Estão a ver? E aqui atrás do colégio, provavelmente seria a cerca ou alguma coisa assim do género, mas não tem nenhuma casa.
E nós assim conseguimos, a partir desta forma, ir estruturando este processo. Agora, como o Filipe estava a dizer, nós podemos aumentar isto e ver, por exemplo, aqui estamos na Boa de São Francisco, podemos girar e fazer um percurso como no Google Maps, não é? Portanto, temos aqui uma casa maior, uma casa... Estão a ver sucessivamente as várias casas, não é? Que conseguimos identificar. Falta-nos, necessariamente, colocar aqui agora aquela ligação que a professora fez para o Corvo, que é um trabalho que ainda não está feito, mas agora associar aqui as várias famílias. Já vamos dar alguns exemplos para verem. Mas associar as famílias, dizer quem são as pessoas que moram aqui, quantas pessoas moram nesta casa, e depois, eventualmente, também a genealogia destas pessoas que aqui estão. Será o próximo passo. De qualquer modo, além disto, também podemos ver isto numa outra perspectiva. Quer dizer, nós achamos, relativamente até ao Corvo, que aqui houve um avanço em termos técnicos de representação, portanto há um avanço porque a tecnologia é mais flexibilidade da orientação no mapa para verem perspectivas diferentes. Por exemplo, se eu representar aqui, neste caso agora, o valor da décima, o que é que vocês vão ver? As casas que estão a castanho são as casas que têm um valor superior, é o que nós consideramos no nível 4. As casas que estão a verde são as casas de nível 3. As casas cor-de-rosa são as casas de nível 2, portanto com um nível naturalmente mais baixo. E finalmente umas a branco, que aparecem algumas aqui nestas zonas, são as de nível 4, portanto as que têm um valor inferior. Naturalmente. Como já vos tinha dito há pouco, este é o eixo fundamental onde estão as casas com maior valor, não é? E, portanto, de alguma forma, onde está maior concentrado o poder aqui na matriz. Mas há um aspecto curioso que nós já apresentámos num trabalho aqui há 2 anos sobre esta realidade. É que nós conseguimos, por exemplo, saber que nestas ruas que estão com este nível 4, com estas casas castanhas, não é? E nestas casas em particular, nós temos uma média de pessoas por agregado na ordem das 7 pessoas por agregado. Enquanto que nas outras mais pequenas temos só 4, quer dizer, mostra-vos uma diferença social nítida. E curioso também é que nestas, praticamente nas de nível 4, estão concentrados 70% dos criados que existiam aqui, que viviam com estas famílias. Um outro indicador de riqueza, um outro indicador claro também da riqueza destas famílias e que naturalmente é responsável por esta maior dimensão do agregado doméstico, portanto, do conjunto de pessoas que vivem nestas casas. O mesmo também, e é curioso, é que vivem muitos parentes, portanto, pessoas que não são os pais e os filhos, mas outros parentes, sobrinhos, tios, etc., que vivem juntamente nestas famílias, também, mais uma vez, contribuindo para o alargamento deste agregado familiar. Doméstico, peço desculpa. E também é curioso que, além dos criados, e claramente estamos a falar de criadas, porque o número de criadas é o dobro do número de homens que são criados, temos também 68 escravos nesta altura. Portanto, em 1910 tínhamos, e todos nestas casas mais importantes, temos 68 escravos, também mais mulheres do que homens. 40 escravas e 28 escravos. Numa altura em que a escravatura estava também já, aliás, como sabem, os filhos dos escravos já eram homens livres, não é? Portanto, mas que estávamos a terminar este processo. Finalmente, acaba por ser interessante vermos que a casa que tem um valor mais saliente de todas estas 480 que nós estudamos é esta casa aqui, a casa número 125. Esta casa é o lugar onde hoje é o Correio, o CTT. Não é? Temos aqui uma fotografia antiga da casa. Já passamos. Era esta aqui. Esta é uma fotografia da
desta casa, portanto, no sítio onde atualmente são os CTT. Portanto, era a casa da família Brum e Silveira. Em 1810, as pessoas que lá viviam são estas todas que aqui estão. E vejam, este é um bom exemplo daquilo que eu estava a dizer. Portanto, é uma casa importantíssima, uma casa muito rica, que tem ao lado também os graneiros. Algumas destas casas têm os graneiros associados. Esqueci-me também de dizer que todas as casas que têm mais do que um piso têm lojas na parte inferior e que estavam arrendadas, em regra, até a outras pessoas. Reparem aqui, e este é um bom exemplo do que eu estava há bocado a descrever. Portanto, temos a Dona Pulquéria com 46 anos, viúva, que vivia com um filho. Depois tem aqui uma série de pessoas que aparecem como assistente. São pessoas que nós não conseguimos determinar qual o grau de parentesco que tinha com a Dona Jerónima Pulquéria. Mas temos ali um criado, um pajem no meio dos criados, um escravo, um genro e portanto, a Dona Francisca, que seria filha da Dona Jerónima Pulquéria, um filho deste outro casal que também vivia, uma ama e ainda mais dos criados ali embaixo. Estão a ver a quantidade de criados que uma família destas tinha, os escravos e a parentela que se reunia à volta destas famílias mais ilustres. E íamos mostrar a genealogia. Portanto, podemos ver para esta casa o mesmo que vimos para o Corvo e para as outras poderemos continuar neste... Podemos continuar porque a base de dados da horta já está feita. Portanto, associando agora estas casas às pessoas que lá viviam, serão um passo seguinte neste processo que conseguíamos chegar aqui. Mas para vocês verem, queres, Filipe, mostrar aqui então a genealogia da senhora? Não, podemos ver. Estamos a ver aqui é o marido, né, que já estava falecido àquela altura. Portanto, temos aqui a indicação de que era casado com Jerónima Pulquéria, que estava representada na lista que vimos anteriormente. E daqui conseguimos ver os antepassados. Temos 7 gerações. Portanto, podemos remontar até 1659, até Tomás de Porras Pereira, capitão-mor, em 1659, não é? E podemos fazer o mesmo para a senhora também, não é? Para a Dona Jerónima. Está lá em cima. Não, este é o mesmo, este é o mesmo. Mas pronto, foi o que mostramos há pouco. Agora vamos fazer era a mesma coisa. Mas pronto, é só para, no fundo, entenderem Portanto, aquilo que nós temos já feito pode ser enriquecido sistematicamente com outras informações. E, felizmente, para a matriz, nós temos vários confessados, não é? Sistemáticos. Temos uma longa coleção de rostos confessados. Como para o Pico também eu tive algumas comunidades com extensos com rostos confessados, como é o caso de São João, e que são extremamente úteis para nós situarmos as casas e as pessoas que viviam, como viviam, com quem viviam, quer dizer, a história social. Há uma abertura extraordinária a partir deste tipo de fontes. Portanto, agora é preciso muito trabalho, é preciso muita gente, precisa-se de gente para trabalhar. E de algum modo, portanto, esta página, este mapa que nós aqui mostramos, vai ficar disponível na página da internet. O do Corvo já está, este vai ficar disponível. Ainda hoje nós vamos colocá-lo para vocês poderem... No site da Casa Sarmento. Isto apagou-se... Perdemos a imagem, não sei porquê, mas, portanto, se procurarem na internet Casa de Sarmento, vocês vão encontrar, e depois na parte do repositório genealógico vai estar lá este mapa que vocês podem usar interativamente, como nós temos aqui a fazer, não é? E nós vamos então enriquecendo esse mapa, ligando as famílias àquelas casas,
Mas gostávamos muito de ter a vossa colaboração. E o que é a vossa colaboração? É, por exemplo, ajudar-nos a identificar aquelas pessoas, se tem algumas fotografias daquelas famílias, por exemplo, se nos enviarem ou se nos darem essa indicação, nós podemos ligar àquela, neste caso à base de dados, o mesmo até com fotografias das próprias casas, que nos ajuda depois também a localizar no espaço. Portanto, se souberem identificar algumas das casas ou tiverem alguma fotografia, se quiserem colaborar connosco, isso seria excelente, porque no fundo vamos enriquecer o nosso trabalho, mas também é um contributo importante para a comunidade, porque nos vai permitir, no fundo, perceber ou ter uma imagem de como é que tínhamos aqui a horta há 200 anos atrás, porque no final será isso que nós vamos ter. Teremos uma imagem do que seria esta cidade há 200 anos atrás. E nós vamos alargar em breve também quer às Angústias, quer à Conceição, de forma a representar toda a área da cidade. Eu fiz digitalização mesmo, a dedo, do rol de conversados, dos vários conversados, de dois. Da Matriz? Não, Da Conceição? Como? Da Conceição ou da Matriz? Não, da Angústias. Das Angústias, pois, é verdade, eu lembro. Eu acho que cheguei a mandar. Sim. E é curioso que, por exemplo, os arruamentos, eu já tive cuidado de andar a ver os arruamentos, há um arruamento, quando a Lina faz um Y, tem o nome agora de um padre, qualquer coisa, mas os arruamentos todos têm os nomes que estão nos vários conversados. E uma coisa que eu achei curioso é que acho que há 6 pessoas que não se conversaram nem comungaram, porque eram protestantes, o que é coisa muito esquisita naquela altura, ou eram judeus. Pois, é natural. Mas está lá isso assinalado. Porque aqui nesta lista de 1910 aparecem muitos estrangeiros, não é? Portanto, é natural de uma cidade como a Horta, aberta no fundo ao mundo, que essa presença de pessoas de confissões religiosas diferentes seja está lá assinalado. E naturalmente o pároco vai ter essa responsabilidade de dizer às pessoas que lá estão, mesmo que não sejam da sua confissão, não é? E, claro que nós, por exemplo, no continente aparecem-nos situações diferentes, de pessoas que são reveis ou que não se vão confessar ou por alguma razão, portanto, e isso tudo está lá anotado e acaba por ser representado. Mas não sei se querem colocar alguma questão, se gostariam que esclarecêssemos alguma coisa, alguma curiosidade, sejam à vontade. O primeiro mapa, o antigo, de que ano era? É de 1804. O que não tinha muitas casas, não é? O mais antigo. Exatamente, é de 1804. 1804. Nós agora, não sei porque não temos imagem, mas é de 1904. E há um mais ou menos da mesma altura que também foi feito com o mesmo objetivo para a instalação de umas baterias aqui na cidade da Horta, que é um mapa que está ligado aos serviços militares e que também tem praticamente a mesma resolução. Este é muito mais interessante por esta razão, por representar o que é que são terrenos agrícolas, o que é a zona edificada. Isso, para nós, é fundamental, porque se só tivesse o contorno das ruas, nós tínhamos muita dificuldade em avançar neste sentido. Mas assim, nós temos um ponto de partida, temos um ponto de apoio para poder construir, de alguma forma, este nosso raciocínio. Não é? É porque dá-me ideia que a minha casa não estava lá, nesse 1804, mas depois veio para cá viver uma família de Darney, que nas traseiras da minha casa, no terreno, lá, construíram uma casa grande, que é a Bagatelle. Sim. E dá-me ideia que eles construíram essa casa, não sei se foi, ele estabeleceu-se aqui em 1806 e deve ter começado a construir essa casa em 1808. E eu li os anais e eu percebi que a minha casa já existia, mas naquele mapa não existe. Pois, eu por acaso reparei que portanto, nós temos uma diferença entre 1804 no mapa e 1810 a fonte das décimas.
Mas, portanto, no mapa de 1904 ainda não existe, e isso foi um aspecto que eu também procurei, naturalmente ainda não tinha cá chegado, não existe então o registro da construção dos Darwin. E, portanto, neste mapa não o podemos representar. Mas é muito fácil para nós colocar, porque como o Filipe explicou, isto está georreferenciado. Quer dizer que, por exemplo, a casa dos Darwin, que eu sei qual é que é e posso mostrar naquele mapa, porque a base era um mapa atual, eu posso colocar lá as construções atuais. Eu não está aqui o arquivo, mas eu posso colocar lá o arquivo, ele encaixa naquele sítio onde eu quiser. E depois eu posso, de uma forma interativa, até colocar, por exemplo, a horta em 1810, a horta em 1910, a horta em 2010. Estão a entender o que quer dizer? Porque no fundo, eu posso sobrepor camadas sobre o que está feito. Por isso é que eu estava a desafiar, até para colaborar connosco. Hoje já nos mostraram aqui álbuns fotográficos muito interessantes que nos podem ajudar a localizar estas casas, porque a partir daí nós podemos dar saltos no tempo. E inclusivamente até com o trabalho do Filipe, tentar representar não só o volume da casa, mas até um delinear da própria fachada da casa. Então, por exemplo, do número de portas, exatamente, etc. Nós conseguimos fazer isso depois. Mas esta ideia de fazer várias camadas e de colocar, portanto, poder desligar como é que isto era em 1810, como é que era em 1910, como é que é atualmente, e poder fazer essa correspondência é muito interessante. Aliás, nós, se tivermos tempo, ainda vamos fazer aquilo que fizemos com aquele mapa, vamos fazer com o edifício do CTT e com a casa do João e Silveira, ou seja, portanto, mostrar a sobreposição de uma casa sobre a outra. Conseguimos fazer isso também com muita facilidade. Isto ajuda muito quer a nós perceber isto, quer às pessoas, à comunidade. Porque um desafio, uma coisa que a mim sempre me apaixonou, e a professora Norberta tem a mesma ideia, é que nós estamos a ver aquelas pessoas e gostávamos de ver onde é que elas estavam, não é? Quer dizer, eram vizinhas. Era aquela ideia da visita num momento dado a uma determinada comunidade. No caso que eu fiz no PIC, é o dia 1 de janeiro de 1883. Portanto, naquela altura, ir para uma comunidade e ver, olha, esta casa vivia esta gente, eu tenho uma fotografia dela, eu posso pôr aqui, a casa tem este perfil, ainda se mantém. E, portanto, foi isso que eu fiz. E aqui, na horta, já está feito para 1883. Porquê? Eu fiz o rolo de conversados, levantei o rolo de conversados de 1883 todo e, ao mesmo tempo, coincide com outra lista, a lista fiscal. Portanto, aquela matriz predial. E, portanto, contém uma lista de... não é... É um mapa da matriz predial, não é a matriz predial que ele se perdeu-se, mas tem um mapa. E no mapa tem o rendimento coletável de cada um dos proprietários. Portanto, a gente sabe, eu tenho isso tudo cruzado, portanto, a gente sabe, naquele momento, 1 de janeiro de 1883, quem é que vive em cada uma das casas da cidade e, portanto, essa sobreposição pode-se depois fazer. O que é muito interessante fazer, o que aconteceu em 1810 e depois o que é que vai acontecer em 1883. E depois, até essas famílias que viviam em 1883 se encaixam nas famílias anteriores, se há uma reprodução, como é que se deu a reprodução social naquele momento. Portanto, é estas visitas sobrepostas que é realmente um encanto para nós, que somos um pouco viciados nesta coisa. Nós estamos a fazer um trabalho sobre uma rua em Guimarães, uma rua que se chama a Rua dos Mercadores, num determinado ano, que é 1830. E, portanto, analisámos todas as famílias que estavam lá a viver entre 1799 e 1830. E fomos analisar aquelas pessoas, por exemplo, quando morriam, se deixaram testamento, como é que deixaram os seus bens, e tem sido uma revelação, porque, por exemplo, nós percebemos que aquela pessoa, quando morreu, deixou ficar, por exemplo, os bens aos caixeiros, as pessoas que trabalhavam com ele no seu negócio, não é? Ou então deixou ficar a um parente, e podemos ver esse parente se depois veio para aquela casa ou não veio para aquela casa, e lhe sucedeu, como a professora estava a dizer. Mas vimos até coisas, conseguimos entrar dentro das casas, que é o que nos falta aqui, mas que já vamos conseguir. Que é, quando as pessoas morriam,
e se tinham filhos menores, por lei eram obrigados a fazer um inventário, o tribunal fazia um inventário para os menores não serem prejudicados. E esse inventário descreve a casa toda, todo o conteúdo que está dentro da casa, e nós a partir dali temos uma fotografia, porque diz, entrei na casa, tenho um quarto ao lado direito, tenho umas cadeiras de palhinha, tenho um móvel com 3 gavetas em mau estado, tenho uma panela, tenho um tacho de fritar, quer dizer, nós sabemos tudo, quer da profissão, quer até os pipos que tinha na adega, tudo, estão a entender? Isso é interessantíssimo, já não é só quem vive lá, mas em que condições é que vive. Isto tudo só é possível porque temos a base genealógica, porque nos permite depois ligar um nome de um testamento que nós nunca iremos saber quem era, a uma pessoa, a uma família e preencher todo este trabalho. Uma coisa que temos uma colega agora a trabalhar também para nos ajudar neste sentido, que é o parentesco espiritual, quer dizer, naquela rua, durante aqueles 30 anos, as crianças que nasceram, quem eram os padrinhos? Eram os vizinhos? Eram as pessoas do mesmo ramo de negócio, eram pessoas, estão a ver o que quer dizer? Parentes, avós, as pessoas mais importantes, um nobre da terra, quer dizer, que estratégia que eles seguiam e com quem é que se relacionavam. Isso depois permite-nos fazer uma teia no fundo, quase dar a vida àquelas pessoas. Pronto, isto é como uma pessoa diz, é um trabalho para nós apaixonante. E estamos de algum modo a ver também se vos passamos essa paixão, porque precisamos de muita gente para nos ajudar e para trabalhar connosco. Mas não sei se têm mais questões ou... Só falta uma coisa, que é uma coisa que me intriga sempre muito quando estou a mexer na árvore genealógica, eram feios, eram comidos. Eram olhos azuis, eram olhos castanhos, eram loiros. A gente, até 1850, não há fotografias, portanto, a gente não sabe nada. E aquilo é, digamos, a trabalhar sobre nomes, mas não mas algumas coisas sabíamos, com os passaportes. Porque os passaportes dizem... Nós temos um colega espanhol, que veio fazer uma espécie de uma estadia connosco durante cerca de 3 ou 4 meses. E a professora Norberta ele trabalha sobre estaturas, portanto, a estatura das pessoas, a altura das pessoas, como um indicador biológico de alguma forma de bem-estar biológico, não é? Bem-estar. E então a professora desafiou a trabalhar com os passaportes daqui do FAIAL. E portanto, então temos um investigador espanhol a trabalhar aqui com as fontes dos Açores e está encantado. Porque ele chegou lá, queria fazer uma comparação entre os dados de Portugal e os dados de Espanha. E tinha uma fonte, que era uma fonte militar, porque ele só trabalha com os registros militares, percebem? Porque quando os mancebos vão para a tropa, são medidos, tiram os sinais militares. E então ele, quando viu esta fonte, ficou espantado, porque tinha a altura das pessoas, tinha para homens e para mulheres, tinha associado a uma idade, mas tinha outros indicadores que para ele eram muito curiosos. Por exemplo, se a pessoa era branca, se era rosada, se era morena, o que podia dar se era negra, por exemplo, o que podia dar uma indicação até de, digamos, de um... mas também de alguma origem genética diferente, não é? Se isso pudesse aparecer. Então ele começou a estudar e ficou encantado, porque não conhece ninguém que tenha trabalhado com uma fonte com essas características. E os resultados são extraordinários. E, aliás, vem comprovar o que a professora, por outra via, já tinha apresentado, que é o bem-estar que se vivia nos Açores, e principalmente no caso no Pico, nessa altura. É que os homens do Pico eram os mais altos de Portugal, muito mais altos que do continente. Os homens de Faial eram mais baixos um bocadinho que os do Pico, mas também muito mais altos que os do continente. O que é curiosíssimo, quer dizer, na mesma data, ele tem uma lista para 1910, num trabalho que foi feito para o continente, na mesma data, em 1910, faz este confronto. E vejam como já estamos a um outro nível, já partimos para um outro nível. Agora, a questão, o próximo passo, ainda não vai ser para já, mas o próximo passo é ligar a estatura daquelas pessoas às suas famílias, porque nós conseguimos ver isso. E perceber se aquela característica, porque temos um percurso
longo, temos passaportes, ele só estou para 1910, mas temos para um período mais longo. Em 1860 é que temos mais ou portanto, menos e ver meados do século se aquilo é um XX, acaso, 80. se tem alguma característica genética, se os pais também eram altos, não é? É. Quer dizer, é todo um mundo que se abre para uma outra via que já nem é nossa, não é? Mais ligada até à genética, mas que é curioso. Portanto, a questão é sempre, existindo uma fonte que tenha um nome, nós depois damos uma outra densidade ao ligá-la com as... Portanto, a base de tudo é a reconstituição, a identificação das pessoas no passado. Isso é que é o fundamental. E essa identificação é feita através do cruzamento, batizados, casamentos e óbitos. Ver quem é aquela pessoa e como é que se reproduz. Portanto, é uma cadeia genealógica. E depois aí abre-se para tudo, porque nós sabemos aquela pessoa, situamos no tempo, situamos na sua inserção familiar e depois cruzamos com as fontes contemporâneas e isso enriquece extraordinariamente, como vimos em termos do espaço, saber onde vive e tal, e as características e outros dados que as fontes nos podem dar sobre as riquezas. Tínhamos ali outra pergunta. Eu queria dizer uma questão mais técnica, mas por acaso eu acho muito interessante o projeto e já há algum tempo eu tinha trocado algumas impressões com o Dr. Luís São Bento, porque tinha preparado precisamente com uma dessas fontes, portanto, o levantamento da 10ª. E é uma questão mais técnica. Eu, por exemplo, eu deparei-me com uma de 1818 e, por exemplo, o que diz é, portanto, a Rua de São Francisco, por exemplo, a Rua de São Francisco seguindo pela esquerda e descendo para o sul. A Rua de São Francisco há determinados troços que têm edifícios da esquerda e na direita. Pronto, como é que se consegue depois fazer essa identificação? É com a informação que eles também dão, portanto, com as ligações a sul, a este, a oeste? Eu achei um bocadinho complicado. Como é que é o determinado ponto em que eu volto para trás? Exatamente. Não, esse é o nosso esse é o nosso dilema e, portanto, vamos umas vezes por tentativas, outros por indícios que nos dá a fonte. O que é que acontece? Às vezes ele diz assim, por exemplo, imagino no caso da Rua de São Francisco, era curioso, porque ele dizia uma casa que vai até à Rua da Areia. Então, pronto, eu já sei que esta casa que fica do lado esquerdo. E depois eu vou destruindo as casas por aquela área e chega a um ponto que não cabe mais. E, portanto, claro que pode-me dizer assim, eu posso estar a cometer um erro. Posso estar a pôr mais uma casa num lado da rua ou menos uma casa no lado da rua, não é? Claro que aí depois o que me vai ajudar também é o cruzamento com o rol de confessados, porque o rol de confessados do outro lado às vezes começa numa ponta diferente, mas vai pela sucessão das famílias e cruzando as famílias com os proprietários eu consigo perceber essa ligação. Outras vezes eles dizem, por exemplo, na esquina que vai para a travessa de São Francisco, então já sei que é do outro lado. Então, quer dizer, na própria descrição das casas, aparece às vezes uma indicação que nos permite perceber se ela está de um lado ou do outro. Mas nós assumimos esta questão, que é, ele vai sucessivamente pela esquerda para sul, por exemplo, e depois, quando temos um indicador, ou quando percebemos que já não temos espaço, passamos para o outro lado. E depois vamos encaixar do outro lado. Como vos disse, isto é uma estimativa. Estas casas não estão lá, não é? Portanto, é uma construção e, portanto, sujeita naturalmente a uma margem de erro, não é? Mas como qualquer estimativa, também tem uma tolerância, pronto, ou alguma tolerância, não é? Mas nós acreditamos, vendo por aquele desenho do mapa de 1904, que as coisas que estão muito próximas. Mas, por exemplo, o cruzamento, quer com essa de 1818, por exemplo, quer com o de 1983, vai-nos dar uma garantia muito grande, porque ao sobrepor vários níveis, nós vamos ter a certeza que a casa está daqui ou que está daqui. Porque às vezes aqui não acontece, porque o redator foi muito rigoroso, porque ele disse, como vos estão a dizer, sai da esquerda para leste, da esquerda para sul, e diz quando é que de onde parte. Nós lá, por exemplo, quando trabalhamos em Guimarães, não temos isso. Pelo contrário, vamos percebendo ao longo do tempo que às vezes o padre vem, por exemplo, a fazer a lista daqui para aquele lado e depois, noutra altura, vem dali para aqui. Como é que nós conseguimos ver? Porque aí, lá, por acaso, temos séries ano a ano. E, portanto, como temos essas séries de rostos confessados ano a ano, nós vamos perceber se uma família estava no princípio da rua e depois passou para o final da rua. Isso é possível, porque a mobilidade era muito grande. Mas se a seguinte também acontece, e a seguinte também acontece, percebemos é que ela alterou o percurso, está bem?
E, portanto, quanto mais vamos sobrepondo, mais certeza vamos tendo sobre o que estamos a fazer. Aqui no lote que confessados aqui das angústias, eu fiz 2 anos e o padre no primeiro ano faz completo. No segundo ano já não faz completo, faz só os que segundo ano. Pois. Pois às vezes também acontece essa situação e isso também nos ajuda. Mas pronto, a mobilidade é um grande problema. Um espaço urbano é um grande problema porque as pessoas vão mudando de casa para casa. Mais dúvidas, mais questões que gostassem de esclarecer, alguma coisa? Estejam à vontade, como está. Exatamente, estejam à vontade. Temos todo o gosto. Então, não. Mas, Só, eu achei por acaso mesmo muito interessante e achei que tem grandes potencialidades. E uma das coisas que realmente também não sabia deste vosso projeto, mas como deparei com essa fonte, que é de facto a reconstituição, depois permite a reconstituição histórica da cidade mesmo a outros níveis. Cruzando, por exemplo, como fundos, por exemplo, da Câmara, por exemplo, licenças de grandes estabelecimentos. E quer dizer, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de reconstituição, do ponto de vista didático, acho que é realmente uma ferramenta fabulosa, que dá trabalho, mas acho que é fantástico. E este tipo de colaboração que está a dizer é importantíssimo, porque se pudermos aprofundar isto com o cruzamento com esse tipo de fontes, por exemplo, da Câmara, naturalmente, e até ter acesso a outras plantas mais antigas do que estas que estamos a trabalhar, mais antigas do que estas atuais, não é? Isso, sem dúvida, que é... Plantas nós não temos, de facto, mas temos os registros, não é? Os pedidos para a abertura de determinados tipos de estabelecimentos, e então de tabernas, que é imenso. Claro. Mas depois também se consegue perceber que elas, de facto, se situam em determinadas áreas da cidade, e que nós, de facto, deste ponto de vista. E como estava a dizer, peço só desculpa, de facto, a casa, o vosso programa permitir entrar dentro de uma casa, não só conhecer quem lá vivia, mas depois poder projetar o que se fazia e como é que se vivia. Pronto, e aqui acho que de facto... Nós ainda não trabalhamos essa dimensão, mas, por exemplo, nós sabemos quem é o inquilino, por exemplo, da loja, quem é o inquilino que mora na casa. E se formos ver na base de dados, depois vai ter, provavelmente, quem é essa pessoa, que ocupação é que ela tem. Podemos perceber se é um comerciante, se tem uma taberna, como está a dizer, ou qual é o tipo de negócio que tem. Mas cruzando com fontes, isso aí é uma coisa, é um trabalho extraordinário. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Foi muito agradável também esta interação convosco. Espero que visitem a página, embora não esteja a dar-nos, é muito fácil, porque é só Casa de Sarmento, procura no Google, isto aparece. Nós iremos pôr um interface para vocês colocarem mensagens ou dúvidas relativamente a isto, ou acrescentarem informações. Todas as ajudas são bem-vindas. E obrigado a todos. Obrigado. Em nome da Biblioteca, agradeço a vossa participação, as excelentes informações que nos trouxeram e com certeza que nos vão ajudar a continuar a investigar e a contribuir também para o desenvolvimento desta base de dados. Muito obrigado.